saiba como eu reverti o colesterol alto de um paciente meu com 3 ações. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. A primeira coisa que você tem que entender, antes de eu lhe falar sobre o primeiro passo, segundo a doutora Christine R. Page, no seu livro Anatomia da Cura, 80% do colesterol do nosso sangue é fabricado no fígado. E veja que coisa interessante. O que a doutora Christine fala no livro vai corroborar o primeiro passo que a gente deve dar se quiser reverter esse problema do colesterol alto, que foi o que eu fiz com o meu paciente. O que é que eu acabei de dizer? Que 80% do colesterol do nosso sangue é fabricado pelo nosso fígado. Mas isso é uma resposta. Resposta a quê? Ao estresse. Veja que coisa interessante. Muitas vezes você vai fazer um exame para verificar como é que anda o seu colesterol e ver que ele está elevado. Mas olha só, isso na maior parte das vezes é em resposta ao estresse. Agora entenda o porquê. Isso propicia o nosso organismo fabricar cortisona, que é um hormônio que vai nos ajudar a enfrentar os problemas. Ou seja, quando você se estressa, o seu corpo fabrica cortisona para lhe ajudar a lidar com esse estresse. Ou seja, o nosso corpo imediatamente fabrica mais colesterol para enfrentar o estresse extra. Vê que coisa louca. E aí o que é que acontece? O colesterol aumenta mais ainda. A doutora Christine Page, ela acrescenta dizendo o seguinte, que relaxar, abrir mão dos controles rigorosos de sua vida, rir mais e se permitir tudo com moderação, certamente diminui a pressão sobre o corpo e cria um senso de realidade melhor. Aí ela conclui dizendo o seguinte, curtir realmente a vida do fundo da alma é o melhor remédio que existe para o coração. Mas quando ela avança nessas palavras, ela recomenda algo que na época eu recomendei para o meu paciente. Tenha um cachorro. Sim, é isso mesmo, tenha um cachorro. Os níveis na produção daqueles 4 neurotransmissores que a gente sempre repete aqui, cedo, serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. A elevação nos níveis desses 4 neurotransmissores quando você cria um cachorro se elevam exponencialmente. E aí sim, a produção desses neurotransmissores vão te ajudar na redução dos níveis do teu colesterol. Então, esse é o primeiro passo. Agora, sabe qual foi o segundo passo que eu ensinei esse meu paciente a dar? Ingestão de gordura. Com toda certeza, nesse momento você deve ter pulado da cadeira. Poxa, peraí, eu vou baixar os meus níveis de colesterol ingerindo mais gordura? Porque tem uma coisa que é muito básica. Todo mundo pensa que colesterol é gordura, só que colesterol não é gordura. Converse com seu professor de química, que ele vai lhe explicar o seguinte, colesterol é um álcool policíclico. Eu vou repetir, colesterol não é gordura, é um álcool policíclico. Então, o que é que acontece? Quando você começa a dar para o seu organismo as gorduras que de fato ele precisa, as chamadas gorduras boas, ao contrário do que muitos maus profissionais continuam ensinando para as pessoas, gordura saturada é uma gordura que o seu organismo precisa, reconhece e precisa. Tanto é verdade que a maior parte do leite materno é composto de gordura saturada. Então, se de fato gordura saturada é uma coisa tão ruim assim, então deveria se inventar uma lei para proibir as mães de amamentarem seus filhos. Tem loucura maior do que essa? E, de fato, esse meu paciente, ele começou a dar para o organismo dele, ele começou a dar para o corpo dele as boas gorduras, as gorduras que o organismo dele precisava, naturalmente os níveis de colesterol dele
o chamado colesterol ruim, o LDL, começaram a cair. Isso é natural. Mesmo porque você tem que entender o seguinte: os hormônios esteroides que o seu corpo produz, eles necessitam de gordura para serem produzidos. Entre eles está, por exemplo, testosterona. Então, pensa direitinho no que eu estou falando. Isso dá muito pano para as mangas. É só você parar um pouquinho para raciocinar, meditar e ver o que é que você está fazendo da sua vida. E o terceiro passo, dentre os três eu considero um dos mais importantes, a prática de exercícios físicos. Veja o que eu estou dizendo, não estou falando atividade física. Porque você subir as escadas do prédio onde você mora é uma atividade física. Você subir as escadas do prédio que você trabalha, enfim, isso é uma atividade física, mas não é um exercício físico. Há uma diferença muito grande entre um e outro. Então, se você quer mesmo reduzir os seus níveis do LDL, o colesterol ruim, você tem que fazer isso. Abaixe os seus níveis de estresse. Comece a ingerir as boas gorduras. E, por favor, pare com esse negócio de achar que existe alguma gordura vegetal que seja boa, porque não existe isso. As únicas gorduras vegetais que são boas, que são saudáveis, é o azeite de oliva e o óleo de coco. Se algum profissional falar para você o contrário disso, desconfie, fique com um pé atrás, porque isso não tem nada a ver com ciência. Então, se você quiser ganhar saúde, comece a tomar as atitudes corretas. E, sinceramente, se você não quiser acreditar em mim, tudo bem, não tem problema. Mas faça o seguinte, leve em consideração o que a doutora Christine Page está falando no livro dela. Porque aí, quem sabe, né? Porque ela está se baseando em ciência da melhor qualidade e não em balela, e não em blá blá blá, que maus profissionais ensinam para as pessoas que na realidade o que elas estão é perdendo saúde. Era esse o meu recado de hoje. Mas se você quiser se aprofundar nesse papo, se você quiser se aprofundar nesse assunto, quiser continuar com esse papo, com essa conversa, faz o seguinte, vai aqui embaixo nos comentários, escreve as tuas indagações, as tuas dúvidas, assim, a gente tem sempre a maior alegria de respondê-las. E mais, caso você queira agendar com a gente a sua consulta, seja online, seja presencial, é só entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou e-mail que você os encontrará aqui embaixo na descrição. E mais ainda, você poderá fazer o pagamento das suas consultas também em BDM Digital, porque nós também somos parceiros da Aquila. Ah, e muito importante, não te esquece de praticar o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Principalmente compartilhar, porque você estará se tornando, junto comigo, o meu companheiro de missão e disseminando mais esse tão importante e valiosíssimo conhecimento. Então eu te desejo saúde física, mental e emocional e que Deus, o dono da minha vida e deste canal, nos abençoe. Muita paz para você. Tchau, tchau.